Bueno, a mí me preocupan dos cosas. Uno, que tenga buena conexión con la persona afuera, pero después en el momento no me pase nada. Y dos, que la tenga chica. Hola, soy Angélica Triana y les doy la bienvenida a este podcast llamado Sin Rodeos. ¿Y por qué Sin Rodeos? Bueno, porque vamos a hablar sin filtros y a calzón quitado. ¿De qué? Del amor, de relaciones de pareja, salud física, emocional, educación, belleza y por supuesto de sexo. Hoy, en nuestro primer episodio, no podíamos empezar de la mejor manera. Tenemos a una de las figuras más reconocidas de la televisión, de la radio en Latinoamérica. Ella es psicóloga especialista en psicodiagnóstico, sexóloga clínica, consejera sexual, especialista en comportamientos adictivos, es autora y escritora de libros como Sexo sin misterio, ¿Qué hago con el sexo?, Poliamor, Sexo mandamiento, ha debutado en el teatro, mejor dicho, ha hecho de todo. Ella es Flavia dos Santos. Flavia, buenos días. Buenos días, qué alegría, Angélica, gracias por esa invitación. Yo estoy feliz de estar aquí contigo hoy. Flavia, primero que todo quiero preguntarte cómo te sientes, porque sé que en Colombia ustedes llevan confinados muchísimo tiempo. ¿Cómo estás sobrellevando todo esto? Não está fácil, mira que eu trato de acordarme como foi no princípio na Europa, não? E na Europa bastante duro para todos por allá, pero toca, ¿no? Es la nueva realidad y ahí no hay nada que hacer. Hay un deseo de salir en la calle, pero hay una realidad de un virus y desafortunadamente por aquí tenemos que cuidarnos más por un tema de falta de atención hospitalaria suficiente. Entonces el peligro aquí es que colapse la red hospitalaria. Pero son 4 meses que estamos confinados, muy confinados, y yo tengo un poco de angustia porque no sé hasta cuándo eso va a durar. Pero vamos a ver, ojalá que pronto salga una vacuna. Ay, seguro, por Dios, aquí que estamos casi en las mismas, estamos gozando un poco de libertad, pero parece que la cosa va a echar para atrás, esperemos que no. Bien, Flavia, hoy nos vas a ayudar a resolver varias inquietudes, teniendo en cuenta que la dimensión y la vida erótica es muy importante para los seres humanos, el sentirnos queridos, deseados, el saber dar placer, son temas supremamente importantes para la calidad de los seres humanos. Bien, por eso hoy nuestro compañero sociólogo y periodista Rocco Murano ha recopilado una serie de miedos, los más frecuentes en la cama de las mujeres y de los hombres. Atentos. Soy Rocco Murano y hemos salido a la calle a preguntar a ellas y ellos qué es lo que más temen en el encuentro sexual. Estas son las respuestas con más sustancia. Mi mayor temor sería, no por parte mía, sino por parte de la otra persona, que no se le levantara o que no se llegara a correr porque yo no he dado lo suficiente. Pero como que yo no siempre doy lo suficiente, para mí no es ningún problema. No saber la vida de la otra persona y quedar y conocerme con alguien por las redes sociales, pero tener el temor de que me contagie, porque no sabría exactamente cuál es su vida, su entorno social, su núcleo, o sea, no sabría exactamente nada y pues no me entregaría, en este caso sexualmente, pues bien. Lo que más temo que me suceda en la cama es tener una flatulencia o un pedo. No sé, me daría demasiada vergüenza, no sabría cómo gestionarlo. Bueno, a mí me preocupan dos cosas que se me ocurren ahora. Uno, que tenga buena conexión con la persona afuera, pero después en el momento no me pase nada. Y dos, que la tenga chica. Bien, Flavia, vamos por orden. Para empezar, la disfunción eréctil. Las mujeres, si nos encontramos con una disfunción eréctil, ¿qué deberíamos de entender? ¿Cómo deberíamos de reaccionar y cómo los podríamos ayudar a ellos? Mira, primero nosotros deberíamos perder el miedo a la cama, ¿no? Porque en realidad en la vida no hay garantías de absolutamente nada. Puede que tú estés teniendo un buen día, que tengas una pareja con quien te llevas bien, pero de pronto no es un buen día para la otra persona o para uno mismo. Entonces, el problema de tener ya un miedo anticipado es que ya nosotros vamos preocupados. Ahora, el tema de la disfunción eréctil, el miedo de no levantar, y me gusta mucho porque demuestra seguridad de la mujer que habló. Obviamente no es un problema de la persona, es un problema de la persona que está, de la persona que acompaña en la cama, sino que del otro. Es decir,
erección para perder basta tener, ¿tá? Es el mecanismo más frágil del cuerpo humano. Además, hoy en día, nosotros ya abandonamos la idea de que un hombre que pierde la erección muy joven es un tema psicológico. Es más, un hombre con menos de 40 que pierda la erección más de 3 veces es el primer síntoma de un problema cardíaco. Entonces, ele deveria, em realidade, não quedar-se callado ou hacer-se de conta que não está passando nada, sino que buscar imediatamente a um médico para hacerse os exames. Medicamentos, mire que medicamentos para a tensão alta, medicamentos antidepressivos, medicamentos para colesterol, diuréticos, todo isso afeta a resposta sexual. Pero o tema do sexo é tanto tabu que uno prefere tragárselo inteiro, quedar-se callado, sufriendo, que trabalhar a temática com um profissional. A mulher lo assume como uma crítica personal, porque é verdade. As mulheres ou um homem que está com o outro crê, perdeu a erecção porque não me quer, porque não sou atractivo o suficiente, porque não sei fazer os preliminares. E não tem nada que ver com uno, tem que ver com essa pessoa que necessita entender que é o que está passando. E, em primeiro lugar, desde o aspecto físico, para depois pensar en el emocional. Y otra de las cosas que la entrevistada comentaba era el hecho de tener miedo de que él no llegue al orgasmo, porque Flavia, bastante se habla de la dificultad que tenemos las mujeres de llegar al orgasmo, pero no se habla de aquellos hombres que no llegan a él también en un encuentro sexual. Ella dice, me da miedo no gustar lo suficiente, no dar lo suficiente y que él no llegue al orgasmo. Esto suele suceder más de lo que pensamos. Sí, pero não sucede tanto por um tema de gustar ou não. Tu sabes que passa, Angélica? Ultimamente eu estou vendo muitos casos de homens e homens jovens com dificuldades orgásmicas, não por um tema de desempenho com a pareja, sino que mais por digamos, vício, entre comillas, de las películas porno. Es decir, muitos homens se estão masturbando com as películas porno, acostados, lo que hace com que se concentrem solamente na zona pélvica, apretam com muito mais força o pene, coisa que nem a vagina nem o ano pode fazer, e se concentram no glande. Então, eu digo que os homens, eu estou vendo muitos homens com esse vício de la mano. Se les dificulta ter um orgasmo durante a penetração, pero são homens que depois, quando se masturbam, não têm problemas. De hecho, é a pergunta clave. Ok, tu não te vienes durante a penetração, pero te vienes quando te masturbas? Aí o tipo me mira e diz, sí. Aí eu digo, bueno, aí está. O problema é que estás condicionado a la mano, que é muito mais forte e te permite concentrar só na parte sensible del pene. Vale, en este caso entonces podríamos decir que también hay un problema de comunicación entre hombre y mujer. De comunicação de uno com o próprio corpo. Acuérdate que sexo, antes de todo, sexualidade, é sobre comunicar-se. É eu comunicando-me com meu corpo e meu corpo comunicando-se com outra pessoa. Então, obviamente que se há algo que está bloqueando essa comunicação, isso se vai ver reflejado com o outro. Então, há que aclarar a mente, ou como me gusta dizer, que limpiar os filtros da nevera para que todo pueda funcionar. ¿Por quê? Porque lo que pasa en la cabeza se ve reflejado abajo y viceversa. Sexo, Angélica, es lo que tenemos de biológico mais próximo do emocional. Não podemos falar em uma sexualidade desconectada do emocional. Então, há que analisar o que é o que está passando em minha cabeça, que hace com que eu necessite solamente desse estímulo, porque é mais saboroso para mim não estar tendo que dar uma resposta ao outro. Enfim, cada pessoa é um universo distinto, pero sí podemos decir que hay un tema de comunicación. El segundo miedo que nos comentan los entrevistados es el riesgo, bueno, que es un miedo muy actual, que es el riesgo de contagio. En tiempos de coronavirus, el sexo se está planteando de otra forma. Claro, Flavia, se nos está pidiendo distanciamiento social, un distanciamiento sano, pero claro, el sexo es cercanía, es placer, es complicidad, son 3 cosas que no son compatibles con la situación actual. Ahora mismo los casados lo están pasando muy bien porque tienen su pareja en casa, pero los solteros, ¿qué hacemos con los solteros, Flavia? Incluso hay un chiste, ¿no? Hay un chiste en Instagram que dice eso. Ahora es la revancha de los casados. Sí, solo nosotros tenemos sexo. Total. Pero mire,
é muito curioso que a gente esteja preocupada agora, porque se nós outros pensamos que já venimos de um mundo onde estamos dando duro à prevenção, onde estamos falando de vírus, e vírus importantes, ou seja, estamos falando de herpes, estamos falando de hepatitis, estamos falando de papiloma humano, estamos falando de SIDA. Então, me parece curioso que agora a gente decidiu preocupar-se, quando em realidade a sexualidade já deveria estar protegida há muito mais tempo. Ou seja, estamos afrontando um vírus que é COVID-19, que obviamente todos os vírus estamos falando de secreções, contágio por secreções, então uno sí tem que proteger-se como deveria estar já vindo protegendo-se de antes. Agora, por el outro lado, tampouco podemos chegar a los extremos. Isso me hace acordar muito a época quando se falou de SIDA por primeira vez. Eu era muito niña, pero se planteou toda uma alarma general. E eu me acordo que era niña e um dia diziam, pobre geração que vai entrar à sexualidade, eles não vão viver o sexo igual. E isso me causava medo. Aún sendo niña, eu dizia, caramba, eu nunca tive sexo, pero o dia que vai ser esse perigo, a gente passou por um momento com o SIDA, uma paranoia, onde tinham medo a tocar-se, a besar-se, a utilizar o mesmo banho público. Havia mais ou menos os mesmos medos que estamos vendo agora, por supuesto que com o conhecimento, a educação, fomos aprendendo que o SIDA não se transmite por contágio de corpo, de mano a mano, por beijos não se transmite, as pessoas têm que usar condones, pero houve um momento del SIDA que se falava em pedir uma prueba antes de ter sexo ou de salir com uma pessoa. Ok, tu puedes fazer a prueba, pero nada impide que te contagies mañana depois do exame. Agora, também há outra coisa que nos chama a atenção. Nunca, nenhum de nós outros, quando vai a um médico a fazer revisões, pedimos um panel de enfermedades de transmissão sexual e que deveríamos pedirlo. Um exame de sangue que por lo menos nos diz se temos o vírus del herpes, se temos algum tipo de manifestação, se temos algo que se está activando em termos de sistema imunológico. Então, é também um chamado de atenção para que nós outros nos cuidemos um pouco mais, sin embargo, não entremos em um extremo que vayamos a distanciar-nos de tal maneira que as relações, vamos a passar de relações líquidas que estávamos vendo de velocidade a relações totalmente virtualizadas. Ojalá que não cheguemos a esses extremos, que tenhamos vacuna e que aprendamos a proteger-nos a tempo. Flavia, pero antes de que salga esa vacuna, ¿qué le podemos decir a ese soltero o soltera que ha estado durante la cuarentena hablando por las redes sociales con esa persona? No saben si quedar, no saben si intimar. ¿Qué le podemos decir? A ver, ¿qué recomendaciones le podemos dar? Eu estou vendo algo muito curioso. Antes veíamos o next, a gente mirava as aplicações e de uma passava de um sexo a outro para ver se encontrava de alguma maneira conexões. Lo que pude ver, por lo menos dentro das pessoas que atendo, é algo muito curioso. Lo que antes era rápido, agora se estão permitindo conhecer-se. É decir, essa pessoa de pronto que eu di aqui match, quizás é interessante e estão entablando conversações reais, estão permitindo-se esse espaço para intercambiar opiniões, projetos de vidas, ideias sobre o mundo. Então, eu estou vendo que esse vírus, para as pessoas que estavam em las relações líquidas ou tratando as parejas sexuais dentro de uma repisa, onde eu saco um, saco o outro, é interessante para conversar. Então, estão tendo esses espaços que de pronto hacía falta antes e que agora puede que pós-pandemia veamos um boom, não de babies, de nascimentos, sino de que relações estabelecidas, de matrimônios, porque eu vejo pessoas que nesses 4 meses, 4, 5 meses, dizem, vê, essa pessoa é tão interessante, todos os dias nos hablamos às 4 da tarde em ponto, todos os dias temos algo para contar, já me provoca essa emoção de esperar sua chamada. Então, quizás vamos agora ter relações verdadeiras. É só uno permitir-se conhecer y estar curioso para conocer al otro. Buenísimo, Flavia. Bueno, la siguiente preocupación o miedo que yo creo que todos hemos sentido, Flavia,
es una flatulencia en plena relación sexual. Flavia, ¿cómo podemos reaccionar? A, ¿nos hacemos las locas o los locos? B, ¿nos reímos? O C, lo comentamos, ay, me dolió el estómago. ¿Qué hacemos? O sea, porque da mucha vergüenza, sobre todo si estás empezando a conocer a la persona. Claro, dá muita vergüenza e todo lo que é del cuerpo, todo lo que é humano, temos dificuldades, não? Isso que me parece curioso. O sea, é del humano, não é que estamos fazendo um comportamento afuera ou buscando algo. É uma resposta que pode passar. Então, é entender que, da mesma maneira que meu corpo tem reações, o corpo do outro também. Se me passou a mim, pode que passe a outras pessoas. Pero, ojo que aqui há duas coisas. Uma, as flatulências vaginais. Há mulheres que, porque já estão tendo um piso pélvico flácido, que não se hicieron suficiente exercícios de Kegel durante sua vida, um dos primeiros síntomas dessa flacidez pélvica é quando, durante a penetração, salen esses famosos gases vaginais que não huelen absolutamente nada, pero hacen um ruído terrível. Sí, sí, sí. Aí é hora de tratar de fazer seus exercícios de piso pélvico e melhorar isso. O outro é que, incluso também uma relaxação ou uma flacidez da parte anal, porque quando falamos de piso pélvico, também falamos de ano. Então, pode que a pessoa, incluso com piso pélvico flácido, tenha incontinência fecal. Isso pode passar. É importante ter em conta e presente os exercícios de Kegel todos os dias, várias vezes ao dia, toda a vida. Pero, passou um eructo, um estornudo, um calambre. Caramba, são respostas do corpo. Uno tem que ver que é natural, não pode sentir-se apenado de tal maneira que desapareça, que nunca mais quer encontrar essa pessoa, trágame tierra, chao, te vi. Sí, porque es que parece que queremos una relación sexual todo muy perfecto, muy idealizado, y realmente el sexo no es eso. Essa é a palavra, Angélica, idealizado. E é um problema hoje em dia, porque a gente está tendo educação sexual baseada em películas porno. Então, se a gente vê a película, cria ou genera uma ideia errônea do sexo e busca encajar-se nisso. Um pouquinho o que passa com muitas mulheres aún com o tema das películas românticas. Aún tem idealizada a fantasia de uma relação perfeita ou as pessoas que têm idealizada a família de propaganda de mantequilla, onde todos são rosaditos, passam a mantequilla, sonríe, todo é lindo e maravilhoso. Então, nós temos que aterrizar a realidade. E miren, sexualidade é de secreções, sexualidade é sobre olores, é sobre ruídos, sobre sabores, sobre líquidos. Então, quando uno tem muito claro isso, primeiro não se preocupa e depois se passa, entende. Agora, eu não posso ir para a cama com servilletas. O sea, vou com servilleta porque me dá pena isso, porque não posso com esse ruído, não posso com esse sabor. Não, estamos falando de los 5 sentidos e estamos falando de respostas orgânicas durante o momento do encontro sexual. Então, abrir um pouquinho a mente, entender que é o que tenho tanta dificuldade com o que é humano, para poder vencer essa dificuldade e estar mais tranquilo, que pode que salga uma flatulência de uno, pero que hacemos nós outros quando é a pareja que durante o encontro soltou uma flatulência? O sea, vão a ser cara de quê? Sabe, de que não passou nada? Não, é reírse e dizer, claro. El cuerpo nos traiciona às vezes. Sí, sí, sí. Bueno, Flavia, te voy a comentar uno de los miedos, sobre todo para aquellas personas que es importante el tamaño. La entrevistada dijo, a mí me da miedo el ir a un encuentro sexual y que el pene sea pequeño. ¿Qué le podemos decir a esta entrevistada? ¿Qué le podemos decir a todas aquellas personas que para ellas son muy importantes el tamaño y que aparentemente se condicionen y se limitan por el tamaño de un pene? Es que comemos el cuento de los medios. O sea, todos nosotros tenemos esa cosa de comer el cuento de que el tamaño importa. Pero miren, a sexualidade não é penetrar e ter um orgasmo, tá? Se nós partimos desse princípio, estamos perdendo todo o resto. Todo o prazer, o juego erótico, a comunicação, as sensações. Ou seja, acabamos de echar por basura todo o que representa um bom encontro sexual. Agora, aí vai o cuento do pene. Se eu creio que sexualidade é penetrar e ter um orgasmo, por supuesto que para mim, sexualidade ou garantia de prazer
es el tamaño del pene. Y no, mire, Angélica, existen hombres que tienen un pene enorme y no tienen idea de qué hacer con eso, que se quedan acostados como un florero y dicen, bueno, mi amor, sírvase. A ver, la sexualidad es un intercambio, es una comunicación, es saber disfrutar del placer. A mí me gustan mucho las metáforas. Es como ir a un restaurante costoso, ¿tá? Yo salgo de mi casa pensando que voy a un restaurante costoso solamente para comer la cereza del postre, o yo salgo de mi casa pensando, uy, qué rico, voy a disfrutar de la experiencia, voy a comer aquel pancito, voy a comer el primer plato, voy a comer un plato fuerte, voy a tomar un vinito, voy a comer el postre. Hay días que voy a estar tan gratificada, tan satisfecha, que dejo la cereza del postre. Hay otros que no. Hay otros que me cabe la cereza y yo como la cereza. Es lo mismo con el sexo. Tú no puedes pensar en tener sexo solamente concentrado en un momento o en una parte del cuerpo. Hay días en que la penetración no va a ser lo más placentero. ¿Por qué? Porque el más saboroso fue el sexo oral, o el más saboroso fue todo el juego erótico, las risas, las caricias. Hay otros días que no, que yo estoy con tanta hambre que voy a querer todo hasta el final. Pero yo no puedo tener una meta. La sexualidad no es un destino, es un camino, un viaje que yo disfruto, que yo paro, yo visito, yo conozco. Aí não cheguei hoje a meu destino final, não importa, eu estou desfrutando do caminho. E há homens que têm um pene assim de chiquito, um tito, e que levam suas parejas à la loucura. Por quê? Porque a mim me gusta ser broma. Porque sabem lamer ombligo por adentro, por exemplo. Ou seja, há homens que são capazes de um sexo oral tão maravilhoso que a coisa é muito mais placenteira. E cuidado, um pene demasiado grande molesta y lastima. Hay hombres que tienen un pene tan grande que tienen que aprender ciertas posiciones para no lastimar a su pareja y poder proporcionar placer de verdad. Entonces, quitemos de la idea ese concepto de que un pene grande es garantía de placer, porque mentira, no es. No importa el tamaño del bastón del mago, importa la magia que ese mago es capaz de hacer. Flavia, ¿estarás de acuerdo conmigo que cambiarían tantas las cosas si esto nos lo explicaran más jóvenes, desde más jóvenes a los niños, explicarles de que ellos no son ni más ni menos hombres según el tamaño de su pene? ¿Cambiaría mucho si la educación sexual desde temprana edad no la explicaran de esta forma? Pero mira que não só a educação sexual, tu hablas de la masculinidade tóxica incluso. ¿Por quê? Porque os homens los condicionam desde um princípio que tem que ter eu digo sempre que ser homem é duríssimo. ¿Por quê? Porque ser homem são vários nós, não? Eu nasco homem, então eu tenho que provar que não sou gay, eu tenho que provar que não sou ninho, eu tenho que provar que não vou a falhar na cama, tenho que provar que meu pene não vai a desilusionar. Então, os homens já arrancam com uma carga enorme em los ombros que hace essa famosa masculinidade tóxica. Então, crescem com esse condicionamento que o pene tem que ser o mais grande possível, que tem que ser um pene funcional, que tem que ser um pene que de verdade pueda hacer e levar ao prazer a todas as mulheres. E não é assim. O prazer de uma mulher ou o prazer de outro homem vai depender da comunicação que essa pessoa tenha com seu corpo, do autoconhecimento. Então, quando os homens começam a entender isso e abandonam todos esses conceitos de masculinidade tóxica, a vida se põe melhor para eles e para ellas. Agora, é um tema de quitar as telarañas da mente, abrir a mente e permitir-se aprender. Todos nós aprendemos em la vida sobre sexualidade. E eu digo, o hecho de que tenho sexo, o hecho de que tuve 10.000 parejas, não significa que eu aprendi de sexo. ¿Por quê? Porque placer é aprendido. Essa ideia de que vou para a escola e allá me dão classes de educação sexual, me mostram o corpo, como funciona, peligros, todo, não significa que eu aprendi prazer. Então, se a gente habla muito hoje em dia de inteligência emocional, pero se le olvida que inteligência erótica é 1000 vezes mais importante e conlleva a inteligência emocional. Sabe? Me gusta muito a gente que habla, por exemplo, do empoderamento, não? Palavra de moda super trillada e utilizada.
Pero empoderamento passa por el cuerpo, empoderamento passa por la sexualidade. Eu vejo um montão de mulheres que correm na bandeira e dizem, eu sou empoderada, e na cama fingem o orgasmo. Isso é empoderamento? Homens que dizem, eu sou um homem empoderado, pero vivem paniqueados, muertos del susto, que o pene não seja grande, que o pene não seja duro, que o pene não seja funcional. Ou seja, as pessoas vivem atemorizadas por esses fantasmas da sexualidade, quando em realidade esse conhecimento, esse aprendizagem constante da sexualidade les permite relajar-se e desfrutar muito mais. Qué pena que yo hablo mucho. Ay, no, Flavia, nos encanta, nos encanta. Y vemos que hay una necesidad de, no sé, yo creo que también la religión o nuestros padres tampoco no recibieron la educación sexual suficiente o la más adecuada para explicarnos tantas cosas que a lo largo de los años te das cuenta que has vivido, que te han contado la película equivocada. Entonces, para terminar, una de las entrevistadas decía, me da miedo conocer a alguien que afuera haya muy buen feeling, que haya muy buena conexión, pero de repente, cuando vas a ese encuentro sexual, no se entiendan en nada. O sea, no hay esa manera de acoplarse. ¿Cómo lo podemos gestionar? ¿Es aquí importante entonces la comunicación? Pero mira, Angélica, isso pode passar. Pode que de pronto as pessoas se lleven super bem, pero não funcione. Mire, é que temos que desconstruir alguns mitos errôneos. Primeiro, que sexo necessariamente é bueno com amor. Mentira. E segundo, que amor é bueno com desejo. Mire, amor, sexo e desejo, três pulsiones distintas que vivem independente. É decir, eu posso amar muito uma pessoa e não sentir desejo. Hoje eu posso sentir muito desejo a uma pessoa e não amá-la. Então, de pronto, houve a famosa química entre ustedes. Conheci essa pessoa, é o máximo, a conversação flui, nos entendemos, pero aí não houve a física. É decir, houve química, pero não houve física. E isso pode passar. E não significa que eu seja mala na cama ou essa pessoa seja mala na cama. Significa que, de pronto, entre nós outros, não houve uma comunicação erótica suficiente para que nos estimuláramos. E pode que sejamos excelentes amigos, pero de pronto, em la cama, não nos fluyó igual. Então, nada está escrito, não há garantias. Tu puedes comprar 10,000 manuales, ler todos os tips de las revistas para el sexo, pero a realidade é que cada pessoa é um universo muito particular em la sexualidade. E a sexualidade é tão ampla e variada que não cabe dentro de uma cajita. Eu não posso correr uma cajita e pôr aqui sexualidade e sexo perfeito. Não existe. E com cada pessoa nós vamos a comunicar de maneira distinta. Quantas vezes nos passou que dissemos, puxa, caramba, a relação sexual ou a cama com essa pessoa é fantástica, pero não tolero suas opiniões, não tolero sua forma de ser, não tolero nada. E vamos fazer quê? Sacrificamos muitas vezes relações assim e vice-versa, porque há pessoas que estão em relações onde todo o resto flui, pero na cama sentem que vão, pero não dá. E como se construye o desejo? Tantos mecanismos de toda a vida, é que vamos montando nossas formas de sentir desejo y despertar hacia otras personas. Flavia, entonces estamos muy equivocados porque a nosotros nos han enseñado que en una sola persona lo ideal es encontrar un proyecto de vida en común, entendimiento sexual, amor, admiración, y resulta de que tú nos estás diciendo que no necesariamente a la persona que amamos tenemos que sentir deseo. Angélica, se tu vas a encontrar todo eso, vas a buscar todo eso, suerte con eso. Es muy difícil encontrar tantas cosas en una sola persona. Não, e primeiro porque, caramba, pobre persona, não? Porque quantas coisas tu queres e exige dessa pessoa. Sí, o sea, sí. Que cansaço sair com alguém que tenha tantas expectativas e que ponga tantas coisas dentro de uma sola caja. A ver, nós nunca vamos encontrar todo em uma sola pessoa. E hace parte do ser humano, de alguma maneira, ter um pouco de vazio, aún estando enamorados. Aún vamos a seguir tendo essa sensação de que algo faltaria ou que algo poderia ser um pouco melhor. É do ser humano. Agora, ojo, sexo sem amor, se existe e é possível, e amor sem desejo, se existe e pode passar com muitas pessoas. Pode que muitas pessoas amem todo e não sintam desejo por suas parejas. E de pronto, vão na calle
venha um tipo ou uma tipa super churro, lindo, maravilhoso, e sentem um desejo louco e dizem, pero eu não amo. Aí se bloqueiam. Então, quando nós começamos a aceitar um pouco mais a realidade da vida, as coisas se põem muito mais flexíveis e podemos viver com mais tranquilidade. O que me preocupa é que metemos tantas coisas na cabeça, exigimos tanto de nós outros e do outro, que ao fim do dia só nos frustramos. É mais, queres frustrar-te na vida, llena-te de expectativas. É o caminho mais seguro para a frustração, são as expectativas, em todos os sentidos, en el amor e en el sexo. Mire, amor é um processo de aprendizagem diário, contínuo, constante. Desejo é isso que tu sientes, essa curiosidade hacia o outro, essa necessidade de querer saber cada vez mais do outro. É por isso que muitas vezes pode que se dê sexo com desejo, perdão, amor com desejo. Por quê? Porque eu estou aprendendo e me mantenho constantemente com essa curiosidade viva. E sexo é instinto, sexo é uma delícia. E se há amor, perfeito, pero não necessariamente vai ter. Mire, de novo, eu com minhas metáforas. Me encanta la paella que hace mi mamá. É uma paella com amor. Pero não significa que não vou ter prazer e não vou desfrutar de uma paella que eu me como na calle, em um outro restaurante ou donde um amigo. Ou seja, não significa que eu não posso sentir prazer com essa outra paella. Me explico? Ou seja, é tratar de bajar um pouquinho essas exigências que nos ponemos e que, pior, se las tiramos no outro. E por isso tanta gente vive frustrada, tanta gente vive angustiada, dizendo não encontrei mi media naranja, não? Esse conceito terrível da media naranja, ou não logro, sou uma pessoa infeliz e de malas en el amor. Tu eres de malas en el amor? Ou será que tens tantas exigências que queda difícil para qualquer pessoa poder cumprir todo isso que está em tu listado, ou todas essas expectativas e fantasias que tens da vida? Wow, Flavia, cuántas cosas tenemos que aprender, ¿eh? Cuántas cosas. Te tendremos... Eu nunca termino de aprender, eu nunca. Mira, Angélica, todo isso é um processo. Esse tipo de aprendizagem é de por vida, ou seja, nós vamos a morir aprendendo. E é rico. Mira, amor. Amor é um processo de aprendizagem. Digamos que eu, por la sexologia e por el comportamento humano, tenho esse enamoramento constante. Eu creio que nunca vou terminar de aprender. Flavia, me ha encantado tenerte aquí. Espero tenerte no solo esta vez, sino muchas veces. Estamos deseosos de aprender muchas cosas junto a ti. Es un placer que aquí en España te puedan conocer. Eres una gran referente en Latinoamérica. Para mí ha sido un gustazo en este primer episodio de Sin Rodeos hablar contigo, precisamente sin rodeos, sin filtros. Flavia, muchísimas gracias. Não, graças a ti, adorei, disfruto. O problema é que eu hablo demasiado, hay que cortar-me de vez em quando. Não, aqui puedes falar sem rodeos. Eu sou brasileira, sou de Rio de Janeiro, e porque alguns estão de onde é esse acento? Sim, aprendi a falar castelhano muito tarde e esse acento, desafortunadamente, não lo pierdo. Hablas Entonces, perfectamente, hablas perfectamente castellano y ese acento tuyo es muy exótico, ¿eh? También, muy exótico y muy erótico, ¿te lo han dicho? Sim, um par de vezes. Aún me cuesta trabalho creer, pero isso me dizem de vez em quando. Graças, feliz de estar em Sin Rodeos. Ojalá tengamos uma outra oportunidade. Seguro. Para os que não me seguem, estou em todas as redes como @Flavia número 2 Santos. Flavia, nos vemos próximamente. Que te sea leve ese confinamiento. Un besito. Y a todos los oyentes, esperamos que hayan disfrutado de este espacio. Ya recuerden que a partir de aquí vamos a hablar sin rodeos. Soy Angélica Triana, nos escuchamos y nos vemos próximamente.